E se o seu café da manhã normal estivesse sabotando seu açúcar antes das 9 horas? Muita gente acorda achando que ainda está em jejum metabólico, mas o corpo já entrou em modo de alerta. Logo nas primeiras horas da manhã, o cortisol sobe naturalmente para ajudar você a acordar, pensar e se movimentar. O problema é que esse mesmo cortisol torna as células mais resistentes à insulina nesse horário. Ou seja, pela manhã, o seu corpo já lida pior com a glicose, mesmo antes de você comer qualquer coisa. Quando isso se junta a noites mal dormidas, estresse crônico ou diabetes, o efeito fica ainda mais forte. É por isso que tantas pessoas veem a glicose subir logo cedo, mesmo comendo pouco. O erro clássico acontece exatamente aí: café puro em jejum, pão branco, brioche, bolachas, sucos naturais de fruta ou até aquele pão integral mal escolhido criam uma combinação perigosa. O café estimula ainda mais o cortisol, o carboidrato refinado entra rápido na corrente sanguínea e o açúcar do suco chega sem fibra para frear a absorção. O resultado é um pico silencioso que parece inofensivo, mas que se repete todos os dias. Com o tempo, isso sobrecarrega o pâncreas, irrita os vasos sanguíneos, prejudica os nervos e força os rins a lidarem com uma glicose que nunca fica realmente estável. O objetivo deste vídeo é mostrar que o café da manhã não precisa ser um problema. Existem escolhas simples que ajudam a estabilizar a energia, controlar melhor o açúcar no sangue e proteger órgãos sensíveis como coração, rins, olhos e nervos, logo no começo do dia. E o primeiro café da manhã parece simples, mas ele muda a curva de glicose de forma que muita gente nunca percebe. E se um gel invisível no seu estômago fosse a diferença entre estabilidade e pico? A maioria das pessoas acha que o benefício da aveia vem do fato de ela ser integral, mas esse não é o verdadeiro segredo. A diferença real está no tipo de aveia. A steel cut, também chamada de aveia cortada em grãos, passa por um processamento mínimo. Isso faz com que ela seja digerida muito mais lentamente do que a aveia instantânea ou em flocos finos, que já chegam ao organismo praticamente pré-quebradas. Quando a digestão é lenta, a glicose entra no sangue aos poucos e o corpo não entra em estado de emergência. Mas o verdadeiro ponto de virada acontece quando a aveia steel cut encontra a chia. Ao entrar em contato com líquidos, a chia forma um gel espesso e quase invisível. Esse gel cria uma espécie de barreira física no intestino, retardando ainda mais a absorção dos carboidratos. É aqui que o jogo muda. Não é só menos açúcar entrando de uma vez. É uma mensagem diferente sendo enviada ao corpo. Hormônios intestinais ligados à saciedade e ao controle glicêmico são ativados, fazendo com que você fique satisfeito por mais tempo e com menos vontade de beliscar logo depois. Quando preparada da forma certa, essa combinação gera uma curva glicêmica mais suave, sem picos bruscos e sem quedas repentinas de energia. O ideal é cozinhar a aveia lentamente, em fogo baixo, permitindo que o amido seja liberado aos poucos. A chia deve entrar no final, com o fogo desligado, para que o gel se forme naturalmente. Esse detalhe simples evita que o café da manhã vire uma bomba glicêmica disfarçada de alimento saudável. Os erros mais comuns estragam tudo. Adicionar mel, açúcar mascavo ou frutas secas transforma um prato equilibrado em sobremesa. Cozinhar em fogo alto quebra demais o amido e acelera a digestão. E usar aveia instantânea no lugar da steel cut elimina justamente o benefício principal. Mas existe um café da manhã ainda mais poderoso, e ele parece caro, mas é uma das opções mais simples. Quer um café da manhã que segura a fome e a glicose por horas, sem parecer dieta? Essa combinação funciona porque ela ataca dois problemas ao mesmo tempo: a fome precoce e o pico rápido de açúcar no sangue. O abacate fornece gorduras monoinsaturadas, que retardam o esvaziamento do estômago e fazem a glicose entrar na circulação de forma muito mais lenta. Já o ovo adiciona proteína de alta qualidade, o que prolonga ainda mais a saciedade e impede aquelas oscilações de energia que aparecem poucas horas depois do café da manhã. O ponto crítico aqui está no pão. Nem todo pão integral é realmente integral. Muitos são ultraprocessados,
feitos com farinha refinada e apenas coloridos com fibras. O ideal é escolher um pão com poucos ingredientes, farinha integral como primeiro item da lista e sem açúcar adicionado. Quando isso é respeitado, a quantidade de carboidrato permanece controlada e o impacto na glicose é muito menor. O preparo do ovo também faz diferença. Cozinhar demais, em fogo alto, oxida gorduras e deixa a proteína mais difícil de digerir. O ideal é um ovo cozido ou pochê, com a clara firme e a gema ainda macia. Esse ponto preserva nutrientes e mantém a digestão mais lenta, ajudando a estabilizar o açúcar no sangue ao longo da manhã. Para quem tem pressão alta, o ajuste é simples e importante. Reduzir o sal, evitar manteiga e dar preferência ao abacate puro, temperado apenas com ervas ou um fio leve de azeite, já diminui bastante a carga de sódio. Pequenas escolhas assim fazem esse café da manhã proteger não só a glicose, mas também o coração e os vasos sanguíneos. E agora vem um café da manhã que parece sobremesa, mas se for feito certo, vira um verdadeiro freio para picos. E se você pudesse comer algo cremoso e doce, sem pagar o preço na glicose? O iogurte grego natural é um dos alimentos mais subestimados no café da manhã de quem quer controlar o açúcar no sangue. Ele é naturalmente rico em proteína, o que desacelera a digestão e evita que a glicose suba de forma abrupta logo após a refeição. Diferente de opções comuns de café da manhã, ele promove saciedade real, reduz a fome precoce e ajuda o corpo a lidar melhor com o açúcar que entra na circulação. A linhaça moída entra como um reforço silencioso. Quando triturada, ela libera fibras solúveis que formam uma textura levemente gelatinosa no intestino, retardando a absorção dos carboidratos. Além disso, esse tipo de fibra oferece suporte metabólico, ajudando o organismo a manter respostas mais equilibradas ao longo da manhã. É um detalhe simples, mas que faz grande diferença quando usado de forma consistente. Os mirtilos completam a combinação, trazendo um toque naturalmente doce, mas sem exagero. A chave está na porção. Pequenas quantidades já fornecem sabor e compostos antioxidantes suficientes, sem sobrecarregar a glicose. Diferente de frutas mais ricas em açúcar, eles entregam doçura com um impacto muito mais suave quando combinados com proteína e fibra. Os erros mais comuns estragam tudo. Usar iogurte aromatizado ou adoçado adiciona açúcar escondido. Granolas industrializadas parecem saudáveis, mas muitas são carregadas de mel, xarope ou açúcar mascavo. E adicionar mel por cima transforma um café da manhã equilibrado em uma sobremesa disfarçada. Mas o próximo é o mais rápido de todos e pode ser feito em apenas 7 minutos. E se o café da manhã mais simples fosse o que mais protege seus nervos? Quando se fala em diabetes, quase todo mundo pensa apenas em açúcar no sangue, mas o dano real começa antes, nos microvasos e nos nervos. São eles que sofrem primeiro com picos repetidos, inflamação silenciosa e instabilidade metabólica. É por isso que refeições com quase zero carboidrato logo pela manhã ajudam tanta gente. Elas reduzem drasticamente a necessidade de insulina naquele horário em que o corpo já está mais resistente, criando um ambiente mais calmo para os vasos e para o sistema nervoso. A omelete entra como uma base poderosa. Os ovos fornecem proteína de alta qualidade e gordura natural, que mantém a saciedade por horas e evitam quedas bruscas de energia. O espinafre e os cogumelos aumentam o volume do prato, sem aumentar a carga glicêmica. Isso faz você se sentir satisfeito, mesmo comendo menos carboidrato. Além disso, esses vegetais entregam micronutrientes que apoiam a saúde vascular e nervosa, algo essencial para quem convive com diabetes ou resistência à insulina. O preparo é o detalhe que separa benefício de problema. Cozinhar em fogo alto oxida as gorduras e destrói compostos sensíveis dos vegetais. O ideal é usar fogo baixo ou médio-baixo, com pouca gordura, permitindo que os ovos cozinhem lentamente e que os vegetais amoleçam sem queimar. Esse cuidado mantém o prato leve para a digestão e evita inflamação desnecessária logo cedo. Esse tipo de café da manhã cria um efeito curioso. Ao manter a glicose estável desde cedo, ele reduz drasticamente a vontade por doces mais tarde no dia,
algo que muitas pessoas não conseguem com opções tradicionais. E agora vem um café da manhã que parece estranho, mas derruba a vontade de doce como poucos. Você sente vontade de doce logo cedo? Isso pode ser o seu corpo pedindo estabilidade. O queijo cottage é uma fonte poderosa de proteína logo pela manhã. Ele digere de forma lenta, prolonga a saciedade e evita aquela fome que aparece pouco tempo depois do café da manhã. Quando a proteína entra cedo na rotina, o corpo tende a lidar melhor com o açúcar ao longo do dia, reduzindo oscilações de energia e desejos por alimentos doces. A canela entra como um ajuste fino, não como protagonista. Usada em pequenas quantidades, ela acrescenta sabor sem açúcar e ajuda a tornar o prato mais satisfatório, diminuindo a necessidade de adoçar. O erro é exagerar. Uma pitada já é suficiente para obter o efeito desejado sem sobrecarregar o organismo ou mascarar o sabor natural dos alimentos. As nozes completam a combinação com gorduras boas, que retardam o esvaziamento do estômago e reforçam a sensação de saciedade. Isso ajuda a manter a glicose mais estável e reduz a vontade de beliscar entre as refeições. A textura crocante também contribui para a percepção de saciedade, algo que muitas pessoas subestimam. Alguns cuidados são importantes. Porções muito grandes transformam um café da manhã equilibrado em excesso calórico. Pessoas com alergia a oleaginosas devem evitar as nozes, e quem tem sensibilidade digestiva pode precisar começar com quantidades menores. Observar como o corpo reage é parte do processo. Mas existe um café da manhã de grão que muita gente usa errado, e quando acerta, muda tudo. Se você quer energia sem queda no meio da manhã, essa é a base. A quinoa se comporta de forma diferente dos cereais comuns. Apesar de muitas pessoas a colocarem no mesmo grupo do arroz ou da aveia, ela tem uma estrutura que libera energia de maneira mais gradual quando preparada corretamente. Isso evita aquela sensação de pico seguido de cansaço, muito comum após cafés da manhã ricos em carboidratos refinados. Além disso, a quinoa traz uma combinação natural de carboidrato com proteína, o que ajuda o corpo a usar essa energia de forma mais eficiente. As amêndoas entram para ajustar o ritmo da digestão. Em porções pequenas, elas adicionam gordura boa e textura, o que prolonga a saciedade e desacelera a absorção do carboidrato da quinoa. O cuidado aqui é não exagerar. Amêndoas em excesso transformam uma refeição equilibrada em algo pesado e calórico. A ideia não é encher a tigela, mas criar contraste e equilíbrio. O preparo também faz toda a diferença. A quinoa precisa ser bem lavada para remover resíduos amargos e depois cozida apenas com água ou leite vegetal sem açúcar. Açúcar escondido, xaropes, frutas secas ou adoçantes calóricos anulam completamente o benefício desse café da manhã. Quando mantida simples, a quinoa oferece energia limpa, sem oscilações bruscas e sem estimular desejos por doces mais tarde. Agora vem um café da manhã que parece apenas preparo de geladeira, mas é um dos mais fortes para a curva glicêmica. E se o melhor café da manhã para diabetes fosse aquele que você nem precisa cozinhar? Muita gente acredita que controlar o açúcar no sangue depende apenas de disciplina e força de vontade. Mas, na prática, o que mais funciona é o ambiente que você cria para si mesmo. Preparar o café da manhã na noite anterior muda completamente o jogo. Quando a decisão já está tomada, você elimina escolhas impulsivas feitas com pressa, fome ou cansaço. É por isso que o pudim de chia funciona tão bem para tantas pessoas. Ao ficar de molho durante a noite, as sementes de chia absorvem o líquido e formam um gel espesso. Essa textura não é só uma questão de aparência. O gel desacelera a digestão, prolonga a saciedade e faz com que a glicose entre na circulação de forma muito mais gradual. O resultado é uma manhã com energia estável, menos fome e menos vontade de beliscar ou buscar algo doce logo depois. Outro ponto forte é a consistência. Quando um café da manhã é fácil, repetível e já está pronto na geladeira, a chance de você mantê-lo na rotina aumenta muito. Isso reduz picos frequentes e cria um padrão metabólico mais previsível, algo essencial para quem convive com diabetes ou resistência à insulina. O cuidado principal está nas versões fit, que parecem inofensivas.
Leites vegetais adoçados, xaropes, mel ou adoçantes calóricos transformam o pudim em sobremesa. O ideal é usar leite de amêndoa sem açúcar e manter a simplicidade. Quanto menos ingredientes, mais estável tende a ser a resposta glicêmica. Mas o próximo café da manhã tem um detalhe que pode mudar a pressão arterial, e a maioria ignora. Se o seu medo é coração e pressão alta junto com diabetes, presta atenção aqui. Esse café da manhã funciona porque ele prioriza dois elementos que fazem diferença logo cedo: proteína e gorduras boas. O salmão fornece proteína de alta qualidade, que ajuda a controlar a fome e evita oscilações bruscas de energia. Quando a proteína entra cedo, o corpo tende a liberar glicose de forma mais controlada ao longo da manhã. Já o abacate complementa com gorduras monoinsaturadas, que desaceleram a digestão e contribuem para uma resposta glicêmica mais estável. Além do efeito na glicose, essa combinação tem um impacto direto na saúde vascular. Gorduras boas ajudam a manter os vasos mais flexíveis e reduzem a inflamação silenciosa que costuma acompanhar tanto o diabetes quanto a pressão alta. Isso cria um ambiente mais favorável para o coração, os rins e o cérebro logo no início do dia. O ponto de atenção aqui é o salmão defumado. Muitas versões industrializadas vêm carregadas de sódio, o que pode atrapalhar quem já precisa controlar a pressão arterial. Sempre que possível, vale escolher opções com menor teor de sal, evitar versões adoçadas ou marinadas e manter a porção moderada. O objetivo é obter o benefício da proteína e da gordura boa, não sobrecarregar o organismo. O abacate também pede equilíbrio. Pequenas quantidades já são suficientes para gerar saciedade e estabilidade. Para quem monitora o potássio, especialmente em casos de doença renal, o ajuste da porção é fundamental. Não é preciso eliminar, apenas respeitar o limite que o seu corpo tolera melhor. E o último café da manhã é para quem quer uma opção vegetal, mas com efeito real na saciedade. Você não precisa de pão para sentir que comeu de verdade. O tofu firme é uma base poderosa para o café da manhã, especialmente para quem busca estabilidade no açúcar no sangue. Ele fornece proteína suficiente para gerar saciedade real, sem provocar picos glicêmicos. Diferente de opções ricas em carboidrato, o tofu ajuda o corpo a começar o dia com um ritmo metabólico mais calmo, reduzindo aquela fome urgente que costuma aparecer poucas horas depois. Os legumes entram para dar volume, textura e nutrientes, sem sobrecarregar a glicose. A chave está na escolha: espinafre, pimentão, cogumelos, abobrinha ou cebola em pequenas quantidades aumentam a sensação de refeição completa sem adicionar amido em excesso. O erro comum é incluir batata, milho ou legumes muito ricos em carboidrato logo cedo, o que muda completamente o impacto dessa refeição. O modo de preparo também conta. Refogar o tofu rapidamente em fogo médio, apenas até aquecer e ganhar textura, preserva sua digestibilidade. Os legumes devem ser adicionados aos poucos, só até ficarem macios, sem cozinhar demais. Isso mantém o prato leve, fácil de digerir e mais gentil com o organismo pela manhã. Os temperos fazem toda a diferença. Ervas, alho, cúrcuma, pimenta do reino e uma pitada de sal realçam o sabor sem necessidade de molhos prontos. É importante evitar shoyu comum, molhos industrializados ou temperos prontos, que escondem açúcar e sódio em excesso. Quanto mais simples o tempero, mais previsível será a resposta do açúcar no sangue. Esse tipo de café da manhã mostra que saciedade não vem do pão, mas da combinação certa de proteína, volume e preparo consciente. Ele sustenta a energia, reduz desejos por doces e prepara o corpo para o resto do dia. Agora que você viu os 9, vem a parte que decide se isso funciona na vida real. Como montar a sua rotina. O café da manhã perfeito não existe, mas existe o perfeito para o seu tipo de glicose. Um dos maiores erros quando se fala em diabetes é tratar todo mundo como se tivesse o mesmo padrão metabólico. Na prática, existem perfis diferentes, e o café da manhã que ajuda uma pessoa pode atrapalhar outra. Entender isso muda completamente os resultados. Não é falta de esforço, é falta de ajuste. Se você acorda com a glicose alta, mesmo sem comer, o foco não deve ser carboidrato logo cedo.
Nesses casos, cafés da manhã ricos em proteína e gordura, com pouco ou nenhum carboidrato, tendem a funcionar melhor. Eles reduzem a necessidade de insulina naquele horário e ajudam o corpo a sair do estado de resistência matinal com mais suavidade. Opções como ovos, tofu ou combinações simples sem pão costumam trazer mais estabilidade. Já se o seu problema é o pico depois de comer, a estratégia muda. Aqui, a prioridade é retardar a absorção do carboidrato. Combinações com fibra solúvel, como aveia com chia, iogurte grego com linhaça ou pudim de chia preparado na noite anterior, ajudam a suavizar a curva glicêmica e evitar aquelas subidas rápidas seguidas de queda de energia. Para quem sente fome muito cedo ou entra em compulsão ainda pela manhã, o ajuste está na saciedade. Proteína suficiente, gordura na medida certa e volume de alimentos de baixo impacto glicêmico fazem toda a diferença. Isso reduz desejos por doce e evita exageros mais tarde no dia. Independentemente do perfil, o tamanho da porção precisa ser respeitado. Comer mais do que o necessário, mesmo de alimentos certos, gera excesso calórico e pode atrapalhar o controle. O segredo é sair da mesa satisfeito, não pesado. E agora vem o erro que destrói até o melhor café da manhã. E ninguém percebe. Você pode estar comendo certo, e mesmo assim piorando. O erro silencioso quase nunca está no prato principal, mas nos detalhes que passam despercebidos. Açúcar escondido é um dos maiores sabotadores do café da manhã. Iogurtes que parecem naturais, granolas fitness, pães integrais industrializados e cafés prontos de máquina ou garrafa costumam carregar adoçantes, xaropes e açúcares disfarçados. Eles não parecem doces, mas agem como tal no organismo, elevando a glicose sem que você perceba. Outro problema comum é a porção. Mesmo alimentos adequados podem virar excesso quando o tamanho sai do controle. Um punhado a mais de oleaginosas, uma colher extra de aveia ou 2 fatias de pão em vez de uma mudam completamente a carga calórica e a resposta glicêmica. O corpo não distingue se o excesso veio de algo saudável ou não, ele apenas reage. As bebidas da manhã também causam mais impacto do que muitos imaginam. Suco de fruta, mesmo natural, entrega açúcar rápido e sem fibra. Cappuccinos, cafés com leite adoçado e achocolatados líquidos combinam açúcar com gordura, criando picos ainda mais agressivos. Muitas pessoas ajustam o alimento sólido, mas continuam bebendo glicose todos os dias logo cedo. O resultado desse conjunto é frustração. A pessoa acredita que está fazendo tudo certo, mas a glicose segue instável, a fome aparece cedo e o cansaço persiste. Não é falta de esforço, é um erro invisível se repetindo diariamente. Mas tem uma estratégia simples que reduz picos sem mudar o prato. E é aqui que muita gente vira o jogo. E se você pudesse baixar o pico só mudando a ordem do que come? Muita gente se concentra apenas no que está no prato, mas ignora como e quando come. A ordem dos alimentos faz diferença real na resposta glicêmica. Começar a refeição pela proteína e pela fibra cria uma base no estômago, que desacelera a digestão do carboidrato. Quando o carbo entra depois, a glicose sobe de forma mais lenta e controlada, sem aquele pico abrupto que costuma acontecer quando tudo é consumido de uma vez. Outro ajuste simples é o movimento logo após comer. Uma caminhada leve de 5 a 10 minutos já é suficiente para ajudar os músculos a utilizarem parte da glicose que acabou de entrar na circulação. Não é exercício intenso, nem precisa virar obrigação. É apenas ativar o corpo, quebrar o padrão de sentar imediatamente e permitir que a glicose seja usada como energia, não armazenada. O mais interessante é que esse método funciona até em dias corridos. Mesmo quando o café da manhã é rápido, dá para aplicar a lógica. Come primeiro o ovo, o iogurte ou o tofu. Depois, se houver pão, aveia ou fruta, consuma por último. Se não der para caminhar fora, levantar, alongar ou se mover dentro de casa já cria efeito. São ajustes pequenos, mas consistentes. Esse tipo de estratégia tira o peso da perfeição e coloca o foco no padrão diário. Não exige alimentos caros, não exige cálculo obsessivo, apenas atenção ao timing. E agora vem o último detalhe. O que separa quem melhora A1C de quem fica travado? O seu corpo não precisa de um dia perfeito,
precisa de uma direção. Muita gente começa cheia de motivação, tentando mudar tudo de uma vez. Mas o verdadeiro reset metabólico não acontece com esforço máximo por poucos dias. Ele acontece com decisões pequenas, repetidas, que o corpo passa a reconhecer como padrão. É isso que cria estabilidade no açúcar no sangue ao longo do tempo, não a perfeição momentânea. Um plano simples já é suficiente. Escolher 3 cafés da manhã base, aqueles que você sabe que funcionam bem para o seu corpo, e manter esses como rotina na maior parte da semana. Eles viram o piloto automático. Além disso, ter 2 opções alternativas ajuda a evitar monotonia sem perder o controle. Essa combinação reduz decisões, diminui deslizes e torna a constância muito mais fácil. Para não enjoar, a variação deve ser segura. Mudar temperos, trocar vegetais, alternar a textura ou a forma de preparo mantém o prazer de comer sem alterar a estrutura do prato. Não é sobre inventar algo novo todos os dias, é sobre respeitar a base que funciona e ajustar os detalhes. Se esse conteúdo está te ajudando a entender melhor o seu corpo e a fazer escolhas mais conscientes logo pela manhã, inscreva-se no canal. Aqui o foco não é promessa rápida, mas clareza, consistência e decisões práticas que você consegue sustentar no dia a dia. No próximo vídeo, eu vou mostrar o que muita gente faz no jantar que destrói a glicose da manhã seguinte e como corrigir isso sem passar fome.